Salve pessoal, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Tema importantíssimo, né? Como funciona a perícia médica judicial. Bom, no benefício previdenciário, pessoal, tem alguns tipos de benefícios concedidos que você obrigatoriamente tem que passar por uma perícia, né? Nós temos, por exemplo, o auxílio acidente, passa para a perícia para provar que você ficou com uma sequela após um acidente. Nós temos os benefícios aí de aposentadoria da pessoa com deficiência, que precisa comprovar uma deficiência. Temos benefícios de prestação continuada, que é o BPC ao deficiente, é o benefício assistencial, né? Temos também ainda as aposentadorias da pessoa com deficiência e os benefícios por incapacidade temporária e a aposentadoria por incapacidade permanente. Então, ou seja, diversos benefícios precisam de uma perícia para analisar a sua condição, né? Se você tem uma sequela, se você é deficiente ou se você está incapacitado para o trabalho que você habitualmente exercia. Perfeito? Legal. E quando é que eu vou ter direito de fazer uma perícia judicial? Quando é que eu posso solicitar uma perícia judicial? Você só vai solicitar uma perícia judicial, né? Vai passar para discutir um processo no âmbito judicial quando tem uma negativa por parte do INSS. Quando o INSS não reconhece, ou totalmente ou parcialmente, aquele direito que você estava discutindo. Então vamos imaginar que você está pedindo uma aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. O INSS ele reconheceu todo o seu período contributivo, reconheceu seus períodos especiais, está tudo certo. Só que ele entendeu que você não se enquadra na condição de deficiente e aí ele negou o seu benefício. E aí para você provar que você é deficiente, você pode ingressar com processo judicial, não para discutir o seu tempo de contribuição, mas para provar, olha, eu tenho uma deficiência desde o nascimento, desde data tal, a partir do procedimento cirúrgico, a partir de um acidente que você sofreu, e aí sim você tem a possibilidade de entrar com processo judicial, tá? Com os benefícios por incapacidade da mesma forma. Então você está incapacitado para trabalhar, tem a carência mínima necessária para receber aí o auxílio doença, ou aposentadoria por invalidez, né? Lembrando que alterou o nome, né? Hoje é benefício por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente. Passou no INSS, o INSS entendeu, né? Quando eu digo passou no INSS, você ligou, pediu o benefício e foi indeferido e ele entendeu que você não tem a incapacidade laboral. E aí você pode entrar com processo judicial também, solicitando uma perícia judicial para comprovar que você está incapacitado para o trabalho. De igual forma, auxílio acidente. Então vamos imaginar que você estava recebendo um auxílio doença em função de um acidente que você sofreu e, consequentemente, depois que você passou numa perícia de prorrogação, por exemplo, o perito né, do INSS simplesmente cessou o seu benefício, auxílio doença, sem conceder o auxílio acidente. E aí você pode entrar com processo judicial também, nesse caso no âmbito aí, estadual, né, para comprovar que você tem uma redução da capacidade laboral. Então, ou seja, toda vez que você tem uma negativa por parte do INSS, você pode discutir isso no processo judicial. E a perícia judicial é uma das fases mais importantes. Se você está discutindo uma incapacidade, ela é totalmente definitiva. Se o perito entender que você está incapaz, você já vai conseguir o seu benefício, se a discussão for só essa. Se você é deficiente, se o perito entender que você é deficiente, você já vai conseguir o seu benefício, se o ponto de discussão, que a gente chama aqui período controverso, é apenas a questão da perícia. Perfeito? Então ela é importantíssima. E como ela funciona? Então depois que você teve a negativa do processo do INSS, você vai buscar a ajuda de um advogado aí, para ele identificar exatamente se é só discussão pericial, ou se além de discussão pericial, tem mais tempo de contribuição para ser comprovado, tem mais períodos a serem trazidos aí como controversos no processo, e ele vai estar fazendo essa identificação para você. Caso seja discussão judicial ou também discussão judicial, você obrigatoriamente vai ter que passar por uma perícia judicial. E essa perícia judicial, caso ela seja procedente, caso ela reconheça, né, que você realmente está incapacitado, ou caso ela reconheça que você é deficiente, ela sobrepõe aquela decisão do INSS. Então, no processo judicial, se você comprovar que o INSS está errado, é aquela decisão judicial que vai ter valor e não a do INSS, perfeito? Por isso que ela é importantíssima. Então, como funciona isso? Quando você busca o advogado para discutir que você está incapacitado ou que você é deficiente, a primeira coisa que você tem que levar para esse profissional, para ele analisar, são os seus documentos, né? Quais documentos? Além dos documentos de identificação, as carteiras de trabalho que você tem, o CNIS, principalmente os documentos médicos, para provar que está incapacitado para o trabalho, né? Ou que está deficiente, né? Que é deficiente, ou que tem uma redução da capacidade de trabalho. E a gente tem uma seleção de documentos necessários. Eu já deixei alguns vídeos importantes aqui, vou deixar nesse card para você entender os documentos médicos que você precisa levar numa perícia judicial. Perfeito?
Passado, né, pelo advogado, esse advogado vai entrar com processo judicial e vai marcar uma perícia. Qual que é a vantagem da perícia judicial? A vantagem é que você consegue, em diversos casos, trazer aí um médico especialista para analisar a sua situação. Em algumas situações, como exemplo, você pode passar numa perícia com um especialista em psiquiatria, então vai ter um psiquiatra analisando você, se o seu problema for da área psiquiátrica, você vai ter um ortopedista, se o seu problema for da área ortopédica, você vai ter direito a um oftalmologista, se o seu problema for da área visual, ou seja, você tem mais chances de comprovar a sua incapacidade ou a sua deficiência, porque no processo judicial você vai solicitar um perito médico especializado naquela área de atuação para, consequentemente, analisar a sua incapacidade, a sua deficiência e tudo mais, e a chance dele analisar isso de forma mais prudente é muito melhor, né? Ou seja, é muito mais certeiro. Não que os peritos do INSS sejam incompetentes, porque não é a área de atuação dele, assim como advogados. Então você tem diversos advogados, cada um atua numa área. Nós aqui atuamos com direito previdenciário, outros atuam com processo trabalhista, outros atuam com processo criminal, outros com direito de família. Então, ou seja, cada um na sua área. Médico é da mesma forma. Então, às vezes você vai passar no perito do INSS, lá na agência, e aquele perito não tem especialidade médica. Todos são médicos? São, perfeito. Mas um cardiologista vai resolver problemas do coração. Não tem jeito de você fazer uma cirurgia cardíaca com um oftalmo. Embora todos sejam médicos, a especialidade de cada um é diferente. Então, no processo judicial, você vai passar por um perito médico especialista naquela área de atuação, né, que você está indicando que tem um problema. Se é um ortopedista, se é um psiquiatra, se é um oftalmo, e aí, por aí adiante, né? Outra vantagem do processo judicial, né, de funcionar de uma forma mais efetiva, é que o advogado tem a opção, né, e a possibilidade de questionar este médico perito. Então, quando ele entra com pedido de aposentadoria por deficiência, ou ele entra com pedido de aposentadoria por invalidez, ou benefício por incapacidade, ele elabora o que a gente chama aqui de quesitos. Quesitos nada mais é do que perguntas que são feitas para o perito com a intenção de demonstrar a real situação daquele segurado. Então, demonstrar a atividade dele, se a atividade dele é uma atividade que exige esforço físico ou não, se ele já exerce essa atividade por um determinado período, se ele consegue continuar exercendo essa atividade, se ele tem idade suficiente compatível com aquela atividade que ele desenvolve, se ele sofreu algum tipo de acidente ou se ele não sofreu. Então, quesitos nada mais é do que perguntas que você vai fazer para o perito, que o perito judicial vai ter que responder para você. E de acordo com as respostas dele, é que a gente vai ter a conclusão do laudo pericial. Perfeito? Depois que ele elabora esse laudo pericial, normalmente no processo judicial, numa perícia, depois que é feita a perícia, demora 30 dias para o perito apresentar isso, ele vai ter lá todo respondido as suas perguntas que você fez para o perito, né? Tanto discutindo incapacidade quanto discutindo deficiência, e você vai conseguir ler todas aquelas discussões antes de ser emitida uma decisão. E caso tenha alguma divergência daquilo que você apresentou, ou caso você discorde de algo, você tem a possibilidade ainda de uma nova manifestação pericial, né? Discutindo do perito. Olha, o perito informou esse ponto, mas está divergente dessa outra situação. O senhor informou isso, mas está divergente dos documentos que a gente apresentou. Ó, o segurado tem documentos médicos, isso vai ser informado ao perito para ele fazer uma nova análise pericial de acordo com a documentação que você apresentou. Então, ou seja, a perícia judicial, às vezes as pessoas ficam com medo, né, de processo judicial, às vezes nunca passou por um processo judicial, mas ela pode ser muito mais benéfica em diversas situações do que o processo administrativo, porque você tem mais chances de trabalhar, você tem um perito especialista na área, você tem como formular perguntas e quesitos a esse perito, tem como tirar esclarecimentos junto com ele para trazer uma realidade melhor dos fatos. Então não tenha medo de fazer uma perícia judicial, ela é fundamental para analisar a incapacidade ou capacidade ou deficiência da pessoa. Não precisa ter medo, busque um advogado de sua confiança aí, se for indeferido no INSS, o caminho ideal é o processo judicial e fique tranquilo, o médico perito lá está para te avaliar e consequentemente decidir aí o que é determinante e benéfico aí no seu caso ou não, vai depender da análise pericial, perfeito? Se for com dúvidas, deixa aqui nos comentários para mim que eu vou estar te ajudando referente a isso. Vem com a gente que quinta-feira tem vídeo novo. Até lá. Tchau.